Hoje pela manhã nós estivemos aqui falando sobre a importância do lugar secreto, o lugar de oração. E dissemos que como a igreja tem perdido esta prática tão importante de nos separarmos para estarmos a sós com Deus. O texto, inclusive, que lemos, que diz, e assim disse Jesus, quando vocês orarem, vocês não farão como os hipócritas, que oram de pé nas sinagogas ou nas praças, com o propósito de serem vistos. Mas vocês entrarão no seu quarto, fecharão a sua porta, e o seu pai, que te vê em secreto, te recompensará. É interessante, eu volto e quero recapitular algumas coisas que dissemos aqui pela manhã, que Jesus não disse, se vocês orarem, mas Jesus disse, quando vocês orarem. É inconcebível, como seguidores de Jesus, discípulos do Senhor, que não oremos. É condição sine qua non que nós oramos. Então Jesus diz, quando vocês orarem, vocês não orarão como os hipócritas. A nossa oração não é como a oração de hipócritas. Ao contrário, como dissemos pela manhã, nós temos que ter uma oração sincera diante de Deus. Deus não tem problema de nós sermos honestos diante dele, de falarmos o que sentimos e de como nos sentimos. Deus tem problema, é com hipocrisia. Com honestidade ele não tem problema. E então, nós devemos compreender que essa oração, não apenas nela somos consolados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não apenas nos consola, o Espírito Santo também nos convence, convence do pecado, convence do juízo, convence da justiça, e nós temos que ser assim, convencidos por Deus. E por isso, comparamos até mesmo a este lugar secreto, a forja onde Deus nos molda. E assim como numa forja há calor e há intensidade, nós, pelo calor e pela intensidade desta forja em oração, somos moldados por Deus. E assim como o metal, uma vez trabalhado na forja, não pode ser tirado antes de estar devidamente trabalhado, você não tira do fogo o metal até que ele tenha alcançado o ponto a ser trabalhado, a ser moldado. Nós também não podemos sair precipitadamente deste lugar secreto, deste lugar de comunhão, onde Deus nos molda. E, acima de tudo, a oração está vinculada à fé. Enquanto imaginamos nós e assim pensamos, quanto maior fé, maior eficácia. E se nós necessitamos de alguma coisa, necessitamos de aumentar a nossa fé. Os discípulos de Jesus, falando ao Senhor, disseram, reconhecendo a pequenez da sua fé, eles disseram ao Senhor que ele pudesse acrescentar fé. E Jesus então responde a eles, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, tão pequena, mas vocês usarem a sua fé, isto terá efeito. A fé
é como uma semente que deve ser lançada e deve crescer, de modo que a fé cresce, a fé aumenta. Fé é um poder extraordinário. Eu digo que é um poder criador porque a fé traz à existência o que não existe. Então, fé cria. E nós precisamos deste dom, porque diz que é dom de Deus. Sim, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. A fé é sustentada. A Bíblia diz que a fé tem um apoio, para que a vossa fé não se apoiasse em palavra de sabedoria humana, palavra persuasiva de sabedoria humana. Fé não é um convencimento, embora fé seja uma convicção, uma certeza, mas não é um convencimento. Não é porque eu fui convencido, mas é porque eu tenho uma certeza inabalável, movido por uma convicção completa. Isto é um dom, é uma ação sobrenatural de Deus pela graça divina em nossas vidas. Fé vai muito além de acreditar. Fé é crer, mas crer em si não é fé. A Bíblia diz: vocês creem, fazem bem. Até os demônios creem e tremem. Fé é mais do que crer. Porque crer é uma opinião. Nós não fomos chamados a termos uma mera crença. Nós fomos chamados a termos vida. Cristo é vida. E é o que nós precisamos. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E onde há vida em abundância, pode ter certeza, há uma grande fé. E nós necessitamos dessa fé que é algo dinâmico. Fé não é algo passivo. Ela é dinâmica, ela é proativa. Nós necessitamos ter obras de fé. Nós necessitamos ter uma atitude coerente, uma atitude de fé, andando segundo o que temos crido. Fé, eu vou dizer a você que fé é andar. Andar pela fé. Mas esse andar é andar com Deus. Eu tenho fé. Você tem fé. Nós temos fé. Quando decidimos andar com Deus, visto que Deus também decidiu andar conosco. Eu sigo a Deus e o mais extraordinário é que Deus também me segue. Eu ando com Deus, mas o mais extraordinário é que Deus também anda comigo. E nós andamos juntos. E nós começamos a conversar juntos. E nós começamos a pensar juntos. Fé me leva a pensar com Deus. Fé me leva até mesmo a dialogar com o Senhor no que a Bíblia diz: vinde e arrazoemos. Veja o que Deus diz: vamos chegar a uma razão comum. Vamos começar aqui um diálogo. Você tenta me convencer e eu tento te convencer. E a Bíblia mostra que o Espírito Santo, como eu já citei, ele nos convence. Não tem problema de você argumentar com o Senhor. Não tem problema de você falar com o Senhor: Senhor, eu tenho dúvida. Você já demonstra fé por dizer ao Senhor e crer que o Senhor está te ouvindo e revelar a Ele que você tem dúvida. Não tenha vergonha de revelar o quão vulnerável você é.
Porque não se apoie na sua força, isso não é fé. Confie no Senhor, isso é fé. Reconheça a sua fragilidade e reconheça, como a Bíblia diz, algo extraordinário, que da fraqueza, suscitaram força. Se fizeram fortes na batalha. Não importa quão desafiante, quão difícil de suplantar seja uma situação, uma realidade, tudo é possível para aquele que crê. Podemos suportar todas as coisas. Posso tudo naquele que me fortalece. Se tiverdes fé, disse Jesus, nada vos será impossível. Por isto, fé é o maior poder para cada um de nós. Nesta vida, seria tão bom mudar o mundo. Mas quando você recebe fé, você recebe poder, não tanto para mudar o mundo, mas deixe-me colocar de uma outra maneira, para mudar o seu mundo. Você pode dizer amém a isso? Eu quero mudar o meu mundo. Eu quero mudar a minha realidade. E assim, de passo em passo, poderemos mudar a realidade de muitos. E queira Deus, até de todos. Porque é de fé em fé, é de vitória em vitória, é de glória em glória, que somos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E a vitória que vence o mundo não é outra, é a nossa fé. Mas ainda temos uma pergunta: como aumentar a nossa fé? Porque muitas vezes nós estamos simplesmente pedindo a Deus, dá-me mais fé, acrescenta-me fé. Mas como eu e você podemos aumentar a nossa fé? E aí eu gostaria que você viesse comigo a um texto que será o nosso ponto de partida sobre esse tema, aumentando a nossa fé, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, havia falado a esta igreja que eles não se conformassem com o mundo, que eles fossem transformados pela renovação da sua mente, que eles pudessem, dessa maneira, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Viver o que Deus gostaria que eles vivessem. Fé traz a nós a capacidade de vivermos a vontade de Deus em nossa vida. Essa vontade que é boa, essa vontade que é agradável, essa vontade que é perfeita de vivermos, porque fé implica em obediência a Deus. Eu não recebo fé como um elemento mágico para que minhas vontades sejam feitas. Hoje, infelizmente, muitos dentro da igreja têm essa noção equivocada sobre fé. Fé não é um elemento mágico. Você não esfrega a tua Bíblia, dá 3 saltos e diz, vai acontecer. Isso não é fé. Isso não é fé. Pode ser misticismo, mas fé não é. Fé, eu começo a viver a vontade de Deus para mim, que é uma vontade, em primeiro lugar, boa, que é uma vontade, em segundo lugar, agradável, que é uma vontade, em terceiro lugar, perfeita, vivendo assim o reino de Deus, que é justiça,
alegria e paz no Espírito Santo. São 3 coisas tão maravilhosas. Eu digo que quando eu caminho com Deus, eu começo a pensar com Deus. Eu tento convencer a Deus, Deus me convence, porque Ele é muito melhor em convencer do que eu sou em convencer, pode ter certeza. E eu chego ao ponto de poder, e eu espero que você chegue ao ponto de poder fazer, de rir com Deus, de se alegrar com Deus. Eu espero, e acho que isso é o gozo no espírito, quando eu me satisfaço, quando eu aprendo, como Paulo diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado, como sei ser desprezado, tanto sei ter abundância, quanto estar em escassez. Tudo posso, disse Paulo, naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, porque eu aprendi, é uma aprendizagem. Mas como aumentar a minha fé? E veja o que o versículo 3 diz. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Essa palavra moderação, que também pode ser traduzida como temperança, que fala que Deus não nos tem dado, Paulo utiliza em outro lugar, espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. É uma ideia de uma mente equilibrada. Lembre, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pense com moderação, com temperança, com uma mente equilibrada, com a mente de Cristo, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso me chama muito a atenção. Nós muitas vezes estamos pedindo a Deus algo que Deus já nos deu. Ele não dá o seu espírito por medida, mas aqui diz que Ele deu segundo uma medida para cada um de nós. Deus deu uma medida para mim, Deus deu uma medida para você. Paulo mesmo chega a falar, aquele que profetiza, falando dos ministérios, profetiza na proporção de sua fé. Mas aqui ele diz que Deus nos dá uma medida de fé. E é aí que eu digo, nós estamos pedindo a Deus que Deus faça algo para que a nossa fé cresça. Quando isto, entenda-me no que eu vou falar, depende é de nós. Deus já me deu uma medida de fé. O que eu faço com essa fé depende agora de mim, porque Ele já me entregou. Você se lembra da parábola dos talentos? Eles se multiplicam se eu trabalhar com eles. E muitos de nós estamos enterrando o talento, eu irei fazer essa comparação, embora não seja uma comparação perfeita, mas é cabível, estamos enterrando a nossa fé. Em vez de trabalhar a nossa fé para que ela se multiplique, para que ela cresça. Nós, em vez de semear, enterramos. Há uma grande diferença entre semear e enterrar. Sabe, se você enterrar uma semente, dificilmente ela germinará. Mas se você semear, que parece que estou enterrando, mas eu estou colocando a semente de tal maneira que ela possa germinar, que ela possa crescer, que ela possa, no final, se multiplicar. Fé é algo, eu chamaria de
algo vivo, e como toda coisa viva, ela necessita, para crescer, ser nutrida e fortalecida. Nós nutrimos a fé na proporção que nós alimentamos, e o nosso alimento é a palavra de Deus. Olha, o grande apóstolo da fé, o homem que tinha as orações atendidas de uma maneira sobrenatural, George Miller, esse alemão cheio de fé, que fez um ministério tremendo atendendo a órfãos, milhares de órfãos, que foram alimentados todos os dias, que foram sustentados, que foram abrigados, que jamais foram desamparados. Este homem jamais pediu uma contribuição, jamais pediu a outro homem qualquer coisa, sempre se ajoelhou e pediu a Deus, e a sua fé foi honrada. E mesmo depois da sua morte, quando o seu orfanato foi atingido, se bem ao lado do orfanato, foi atingido por bombas nazistas, saiba do seguinte: nem uma janela quebrou. Algo extraordinário. Algo extraordinário. Meus irmãos, Deus honra fé. E eu direi a você uma coisa: e o diabo respeita. Teme pessoas de fé. O justo viverá pela fé. E o que nós temos que compreender, viverá pela fé, é que essa palavra viverá pela fé, este verbo viverá pela fé, pode também ser traduzido: e o justo vivenciará a sua fé, porque aquilo que ele crê, isso ele viverá. E nós precisamos entender, se queremos que a nossa fé se desenvolva. Assim, se eu quero que o meu corpo se desenvolva, eu preciso nutrir o meu corpo, eu preciso alimentar o meu corpo. E outra coisa que eu tenho que fazer, eu preciso exercitar o meu corpo. Fé cresce e se fortalece, sendo nutrida e exercitada. Fé tem que ser exercitada. É o exercício da fé. Sabe, palavra essa que muitos de nós nem mais ouvimos dentro da igreja, o exercício da fé. Nós temos que compreender que nós fomos chamados para combater o bom combate da fé. O que Paulo mesmo diz: combati o bom combate. A palavra bom combate, ser um bom combatente, não é apenas saber lutar bem, mas honradamente. Porque aquele que não luta conforme as regras, não leva a coroa. Fé é uma palavra, no grego, a palavra pistes, que fé, ela não pode ser desassociada de um comportamento que seja coerente com o que se crê. Fé e caráter não se desassociam. Isso de dizer: ele é um homem com muita fé. O problema é que, sabe, ele tem um caráter duvidoso, é mentiroso. Uma das coisas que quem tem fé não pode ser é mentiroso. Porque fé, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, vem pelo ouvir e ouvir a verdade. E se conhecemos a verdade nos liberta. Então, não há lugar para mentira onde há fé.
Porque a fé se baseia na verdade. A verdade que nos liberta. E se cremos em Cristo, que é a verdade, como ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu digo, aquele que está em Cristo tem que estar no caminho, tem que estar na verdade, tem que estar na vida. E se você não está em Cristo, você nem está no caminho, nem está na verdade, nem está na vida. E quem não está no caminho está fora do caminho, e quem está fora do caminho está perdido. E quem não está na verdade está no engano. E quem não está na vida está na morte. E por isso aquele que tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Mas como podemos crescer então em fé? Nós temos que fortalecer a nossa fé. Entenda uma coisa, deixe-me dizer uma coisa para você. Leia a Bíblia toda, de capa a capa, e você perceberá uma coisa. Aqueles que viveram pela fé, que caminharam pela fé, a fé nunca fracassa. A fé não fracassa. O que fracassa é a dúvida. Sabe, se você vai para um combate descrendo da tua vitória, você já partiu derrotado. Eu me lembro muito bem de quando eu pratiquei atletismo, que o meu treinador sempre dizia algo: você tem que treinar, treinar e treinar, e depois de treinar, treinar mais. Treinar a tal ponto que você esteja convicto de que se você entrar naquela pista, quem vai ganhar é você. Se você saltar, quem vai saltar mais longe será você. Se você era arremessar, porque eu fazia decátulo, então tinha várias modalidades. Você tem que treinar a tal ponto que você saiba que você não está competindo para vencer. Porque um campeão, eu aprendi isso, um campeão não compete para vencer. Um campeão compete para baixar recordes. E é o que nós fazemos. Nós somos mais que vencedores. Nós não estamos lutando para vencer, simplesmente. Nós estamos lutando para marcar um recorde. Nós estamos lutando para fazer algo extraordinário, algo heróico. A própria ideia da palavra heróico é algo extraordinário. E a fé nos leva a atos extraordinários. Sabe, quando nós recebemos o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, nós nem sempre faremos coisas incomuns, extraordinárias, por assim dizer, mas faremos coisas comuns de forma extraordinária. Isso você pode ter certeza. Que há demais em amar o amigo, em amar os filhos, em amar o cônjuge. Isso é natural. Amar o inimigo, como Jesus diz, é que é desafiador. E é por isso que eu digo que o maior desafio de Davi não foi matar Golias, foi não matar Saul. Que esse que é o grande desafio, onde demonstramos a obediência ao Senhor, vivência ou viver em fé. Como Jesus, que diz que amou os seus discípulos e amou até o fim, que chamou Judas Iscariotes, que o traía, de amigo. Amigo, que embora Judas não estivesse agindo como amigo, Jesus não deixou de ser amigo. E por isso chamava de amigo. Mas eu posso amar minha esposa, eu posso
amar meus amigos, eu posso amar meus filhos, eu posso amar meus netos de uma forma extraordinária. É natural, é comum, mas eu posso fazer isso de uma forma extraordinária. De uma forma que eu demonstrarei a glória de Deus em cada coisa que eu faço. Meus irmãos, sempre me chama a atenção o dia que aquela mulher, que a Bíblia diz que olhou ao profeta Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu comia. E ela virou para o marido e diz: vejo. O que ela vê? Que este homem é homem de Deus. Ele estava comendo. Eu, quando leio esse texto, eu digo, será que alguém percebe que eu sou um homem de Deus quando eu como? Eu digo, o que tinha ele comendo que demonstrava que ele era homem de Deus? Será que ele flutuava comendo? Será que a comida vinha direto à boca dele sem ele tocar? Não, ele estava fazendo algo comum, que todo mundo faz, mas de forma extraordinária. Tinha algo diferente. Ele não come como os outros comem. Ele come diferente. Eu não sei se ele comia. Eu tenho um amigo, pastor Osias Matos. Ele é um tipo muito gracioso em espanhol, engraçado. Sabe, eu aprendi uma coisa com Osias, que gente que gosta de comer não come em silêncio. Gente que gosta de comer, come fazendo sons diferentes, come falando coisas diferentes. Eu digo que quem gosta de comer mesmo, não precisa ser gordo, basta gostar de comer. Ele louva antes, louva durante, louva depois das refeições, porque ele gosta daquilo. E eu me lembro de Osias desfrutando, e era um prato bom. Nós estávamos em Blumenau não, minto, em Joinville, na Harmonia Lira, no restaurante da Harmonia Lira, e ele estava comendo, me lembro até do peixe, um congro ao molho do camarão. Vou deixar você com fome. Ao molho de camarão, com muito camarão. E com muito molho. E com muito congro. Congro rosa. E ele estava comendo. E ele se mexia. E ele fazia... Você sabe, essas pessoas que comem, que é um show vê-las. Era o pastor Osias. E de repente ele parava, levantava as mãos e dava outra garfada. E comia, e comia. E quando ele terminou de comer, ele ergueu a voz e aquele homem de 1,90 m disse: onde estão as mãos santas que prepararam esta comida? Sai uma senhora magrinha, trêmula, lá da cozinha, e ela se apresenta. Osias se ajoelha diante dela, beija as mãos dela de tão grato, e diz: eu louvo ao Senhor pela sua vida. E ela vira para ele: pastor, eu sou desviada, eu posso voltar para Jesus? Ele diz: Deus me usa, e usa mesmo. Eu não sei se Elias tinha isso, se Eliseu tinha isso, mas eu digo o seguinte: ela viu algo em Eliseu. Meus irmãos, a fé em nós faz com que nós façamos coisas ordinárias. Por ordinária não é vagabunda, coisa comum, de forma incomum, de forma extraordinária. Ela evidencia a glória de Deus na nossa vida. E nós precisamos desta fé, essa fé que, volto a dizer, que não fracassa. A fé não tem limites. Quem limita a fé
somos nós. Quem limita a ação da fé somos nós. Então a fé não tem limites. Nós temos que nos entregar cada vez mais a Deus, e é por isso que Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Porque se existe algo que o inimigo deseja, e deseja atacar e abalar, é a nossa fé. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o inimigo sabe de algo. Ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que ele quer minar a nossa fé. Eu digo, e quero repetir aqui algo que já disse: eu sei que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas ele não só rouba, mata e destrói. A Bíblia diz que ele escava e rouba, que ele mina, e muitas vezes, antes de roubar, antes de matar, antes de destruir, o que o ladrão deseja fazer, ele deseja minar, e minar a nossa fé. Por isso, se Deus me deu uma medida de fé, o que eu estou fazendo com a medida de fé que Ele me confiou? Estou deixando estagnada? Ou estou trabalhando com essa mesma medida, cuidando dela para que ela possa crescer no exercício da fé, para que eu possa preservar a minha fé, para que ela se torne uma fé triunfante, para que ela seja uma fé ousada, porque fé e ousadia caminham de mãos dadas, assim como timidez e incredulidade são duas coisas que abalam a fé. Às vezes nós somente nos guardamos quanto à incredulidade, mas a timidez também abala a fé. Jesus disse: ó, homens de pequena fé, por que sois assim? Ele não disse incrédulos, ele disse tímidos. Então nós necessitamos de uma ousadia, ousar, caminhar em fé, para que também vivamos daquela forma, da fraqueza suscitarmos força. Onde quer que o Senhor tenha nos colocado, que nós sejamos fortes, que nós possamos prevalecer. Você entenda bem, o que é, porque Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele te concedeu ser assim. Isso não é algo por acaso, você precisa crer no que a Bíblia diz. Eu gosto de como se dizia no passado. Essa é a palavra de Deus, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou, diziam os antigos, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque ela é a palavra de Deus. E Deus zela pela sua palavra para a fazer cumprir. E essa palavra vai se cumprir na minha vida, na tua vida. Tudo. Nós viveremos a nossa fé. Nós temos que ter uma vida de fé, e uma vida de fé é uma vida de oração. E eu volto a dizer, eu quero ir para um lugar secreto. Como eu gosto do texto que nós lemos hoje de manhã,
que diz: não sejam como os hipócritas que oram nas sinagogas de pé e nas praças com o propósito de serem vistos pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa, que é ser vistos pelos homens. Orem no quarto, de porta fechada. E dizia: o teu pai, em vez de dizer que te ouve, como eu gosto do que Jesus disse, que te vê. Como eu disse hoje de manhã, eu quero repetir agora. Saia do palco. E entre no altar. Que nós não façamos as coisas com o propósito de sermos vistos pelos homens, que nós façamos as coisas com o propósito de sermos vistos por Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amado e querido Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que o Senhor aqui nos ajude a vivermos uma vida de fé, uma vida que agrade ao Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em nós um espírito inabalável. Abençoa-nos, Deus, mas abençoa-nos de verdade. Que nós possamos ser diligentes com o que o Senhor nos entregou, com a porção da fé que nos foi concedida, para que nós trabalhemos essa porção, a fim de que ela se multiplique, a fim de que ela cresça. É o que nós te pedimos, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. No dia em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o